E olha só, a gente começa a edição de hoje atualizando os números de casos na maior cidade da região, que é o nosso epicentro regional, que é Rio Preto. Fim de semana, esses números foram atualizados e agora a Carla Esquisato, ao vivo, traz todos os detalhes para a gente do cenário em Rio Preto, que é a cidade com a maior quantidade de casos. Quantos casos confirmados nesse momento, Carla? Bom dia. Bom dia, Casagrande. Bom dia a todos que nos assistem. São 139 casos confirmados de Covid-19 até agora em Rio Preto. Só no fim de semana foram 22 novos casos, 64 da última segunda-feira para hoje, viu, Casagrande? Números aí expressivos, não é? Por conta também do projeto Sentinela, que está testando pacientes com sintomas leves da doença e também por conta dos testes rápidos que estão sendo feitos na rede particular da saúde aqui em Rio Preto. A Andréia Negri falou agora pela manhã, né, na live que é feita pela Prefeitura online, não é? Com relação ao número de internações dos casos de síndrome respiratória aguda grave. Não são casos confirmados de Covid-19, são pessoas que tiveram esses sintomas e foram internadas, não é? Então, esse número tem aumentado bastante nesses últimos meses, se comparado com os mesmos meses do ano passado. Ela mostrou certinho, fez um gráfico e explica para a gente agora. Vamos ver. Vocês podem ver que dos casos graves, as SRAGs internadas aqui no município, é essa linha vermelha aí de 2020, esse gráfico das colunas vermelhas. Vocês podem ver que nós tivemos, nas últimas semanas, da semana 13 em diante, mais número de casos internados de SRAG, não é Covid, no município, do que nós tivemos em toda a nossa série histórica. Essas colunas azuis, elas querem dizer o quê? Foi o máximo que nós tivemos de internação com suspeita de síndrome respiratória aguda grave desde 2009. Então, na semana 13, por exemplo, de 2009 até 2018, nós tivemos uma semana com 49 casos, que foi o máximo que aconteceu de SRAG. Olha só, nesse momento da pandemia de Covid. Então, nós tivemos mais internações na semana 13, 14, 15, 16, 17, a 18, que foi a semana passada, e nós estamos iniciando a semana 19. Então, é importante isso, vocês verem que, além do aumento do número de casos, sim, por estarmos testando a população geral, por estarmos também aumentando aí o grupo de sentinelas, o setor privado também está aumentando essa testagem, que é muito importante. Vocês podem ver que, além do aumento da testagem, nós também tivemos esse aumento nas internações nessas semanas da pandemia de Covid. A Andréia voltou a falar também sobre a taxa de letalidade em Rio Preto, que caiu perante ao Estado e também ao país, está em torno aí pouco mais de 5%, mas isso é por conta do aumento no número de casos, não é? Então, a taxa acaba diminuindo, por quê? O número de mortes em Rio Preto continua o mesmo, até agora são 8 confirmadas pela Covid-19. Mas essa não é uma notícia, assim, boa, não é, que a gente pode falar. Por quê? As pessoas têm que continuar com todas as medidas de segurança, não é, Casagrande? Utilizando as máscaras, evitando sair de casa, mantendo o isolamento social, mantendo o distanciamento, para que mais pessoas não sejam contaminadas. E a Andréia voltou a falar também para a gente tomar muito cuidado com os nossos idosos, porque são eles que estão entre os que mais sofrem e morrem diante da Covid-19 aqui em Rio Preto. Então, tomar cuidado com os idosos, se cuidar, usar a máscara, lavar as mãos, continuar com esses cuidados. É isso aí, Carla. Vamos acompanhando e atualizando o pessoal de casa, porque a todo momento é uma novidade em relação à Covid-19, né? As pessoas, quando às vezes observam ali a reportagem que fala, olha, a previsão do pico de casos ficou para tal mês. Aí vem aquelas pessoas ali, os negacionistas, que falam, não, mas não seria agora para o mês de maio? Como que foi empurrado para frente? Pessoal, é que é justamente isso. Quando se tem o isolamento social, quando se respeita o distanciamento social também, a tendência é que essa curva seja empurrada cada vez mais para frente, mas cada vez menos grave como deveria ser. Então, a gente tem visto esses números avançarem em Rio Preto por N motivos, como a gente trouxe, e o número de mortes estabilizado. São 8 mortes em Rio Preto, e nós gostaríamos que não tivesse nenhuma, afinal, são 8 famílias que choram pela perda aí de entes queridos. Obrigado, viu, Carla, pelas informações aqui no nosso SBT Interior.